Fala galera, está começando mais um Papiano e hoje eu tô aqui com o Etão, ele que é de Fortaleza, Ceará, do Shalom, é publicitário, é do grupo Gol Trindade. Quer se apresentar mais? Falar aí um pouco mais? Pronto. Primeiro, boa noite, né? Bom dia, boa tarde para quem estiver escutando isso aqui em outro horário, né? Meu nome é Welton, as pessoas me conhecem por Eltão, sou um futuro publicitário, né? Estou me formando aí, sou discípulo da comunidade, sou discípulo de segundo ano, beirando aí uma consagração, se Deus quiser. Faço parte, estou assim num hiato com o Tríade, que foi um projeto que eu e mais dois amigos também da comunidade, que é a Mildred e o Noé, fazemos parte, né? Mas faz um ano que a gente está meio off devido a algumas realidades, né, particulares, mas estamos por aqui. Show. E eu quero começar esse podcast, como a gente sempre começa, com oração, agradecer pelo Welton, ele estar aqui com a gente, tá papeando sua oferta de vida, que a gente pode estender a nossa mão para ele, rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, pelo dono da sua vida. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos doe, para perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem está ofendido. Não se tentação, mas livrai todo o mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Dai-nos a paz. E tu sabe o tema desse podcast de hoje? Cara, pelo spoiler que eu recebi, é sobre a questão do tempo de Deus, não é isso? Isso. Tudo Isso no aí. tempo de Deus. E o que é que você tem a falar sobre esse tema? Cara, o tempo de Deus é uma coisa louca, né? Eu Sim. sempre eu vou comentando com as minhas ovelhas, né? Eu sou pastor de grupo de oração, que às vezes, pra mim, quando era ovelha de grupo de oração, esse negócio de tempo de Deus, quando eu entrei no Shalom, era tipo uma coisa muito louca. Porque todo mundo falava, né? Vamos viver as coisas, né? Viver a nossa vida de oração, nosso ministério, tudo aquilo. E tudo no tempo de Deus. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito ansiosa. Tipo assim, muito ansiosa de querer as coisas de imediato, né? Os meus amigos mais próximos, a minha família, sempre eu vou partilhando sobre esse imediatismo, né? E esse imediatismo que às vezes vai tendo como consequência potencializar algumas coisas, né? Mas à medida que a gente vai conhecendo Deus, né? Sabendo a nossa essência também, né? Conhecendo a Deus, eu conheço a mim e conheço mais profundo do que eu sou, né? Então eu vou também entendendo esse tempo de Deus, né? Porque não é tudo da forma como eu quero, como eu penso. Mas também são consequências de muitas coisas que a gente vai vivendo dentro do que a gente vai vendo no cenário atual, de pandemia, todas essas coisas, né? Mas também pela nossa humanidade, né? Por aquilo que nós somos marcados. Então faz parte também desse caminho, né? Encontrar esse tempo de Deus, de entender o tempo de Deus na nossa vida. Show. Aí eu separei aqui algumas perguntas, algumas coisas pra gente estar conversando. Deixa eu ver aqui. O que é Show, tempo de manda. Deus? Cara, o tempo de Deus é o tempo ideal. Eu acredito que... Acredito não, acho que é isso mesmo. O tempo de Deus é o tempo ideal. É o tempo exato daquilo que nós somos predestinados a... Não nem predestinado, naquilo que nós nascemos para ser, viver, né? Quando eu Elton, né? Hoje, discípulo, trilhando um caminho para a consagração. Eu hoje me encontro totalmente realizado e me encontro totalmente dentro da vocação, né? Eu encontrei o meu lugar no mundo, eu encontrei o meu lugar na igreja, eu encontrei o meu lugar na vocação. E por amor a isso, eu vou entendendo que a minha vida, ela vai sendo regida pelo tempo de Deus, pela missão que Ele vai me dando, né? Por aquilo que Ele vai me confiando. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai vendo tudo aquilo se realizando, né? Eu, por exemplo, eu entrei na obra em 2012. Eu fiz uma audição para dançar no Aleluia de 2012. Entrei, né? Passei na audição, dancei e tal. Aí fiz o seminário lá de vida no Espírito Santo. O Aleluia Quero Mais. E Deus, para mim, sempre, Deus ele teve muita pressa, né? Eu entrei no vocacional, assim, no outro ano, mas, tipo assim, pra mim nem conta muito, porque, meu Deus do céu, né? Eu entrei sabendo que era vocacional na vida. Eu entrei, tava no Filotea, tipo assim, ó, vocacional, aberto, bora.
Enfim, e com o tempo eu fui realmente enraizando na comunidade, né, na obra. Em Sim. 2014 eu fui pedir para emissão, fui em missão, né, pela Companhia de Artes e passei 3 anos no vocacional. E tipo assim, eu fico às vezes vendo a galera falando, né, tipo assim, meu Deus, eu passei um ano, né, não ingressei, eu não vou mandar carta. Eu tô tocando esse assunto porque às vezes para mim é o mais comum. Acho que para quem estiver escutando esse podcast, esse papo que a gente está levando, e é da comunidade ou é da obra, vai lembrar sempre que às vezes a gente fica nessa coisa, né? E para mim foi um tempo muito tranquilo. Eu vivi 2 anos em missão, vivi o tempo de vocacional nesse tempo, e vi que não era o momento de pedir ingresso. Voltei no meu tempo de missão, retornei para o grupo de oração, para a obra, ter toda essa questão do retorno, né? Sim. E acabou que com um ano eu pedi ingresso e deu certo, né? Então, um irmão entrou na obra um ano, no outro tá no vocacional, e no final do ano, pronto, deu certo, ele ingressou e ele tá trilhando. Para mim, o meu tempo não foi esse, entendeu? Deus, ele tinha Entendi. algo específico para realizar na minha vida dessa forma. E foi muito, muito natural. Hoje, tipo assim, eu tava até conversando com um irmão meu de célula, acho que foi ontem, foi de ontem, eu falei, meu Deus, né, já faz 4 anos que a gente tá na comunidade, eu falei, meu Deus, né, quanto tempo, nem parece que passou, mas são tantas lutas, Sim. são tantas coisas que a gente vai compreendendo e percebendo esse tempo de Deus na nossa vida, né, porque é uma vivência, é aderir, né, às vezes é difícil, às vezes é muito difícil, às vezes quase sempre, mas o Sim. caminho é esse. Às vezes é difícil assimilar, você querer na pressa. Tu é doido, negócio de pressa não dá certo não. É. Pois mande aí outra pra mim aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. O que a Bíblia diz sobre o tempo de Deus? Cara, olha, na Bíblia, eu sou muito, 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 muito ruim com coisas de passagem e tudo, tal, né? Mas se a gente for perceber toda a questão do Novo Testamento e até pro Novo Testamento, Deus vai prometendo, né? Vai prometendo um novo, vai prometendo toda uma questão da perspectiva de espera mesmo. Se você for parar e ver toda a questão do povo de Deus, né, da Terra Prometida, todas as questões que tudo aquilo que Deus vai falando através dos profetas, de todo mundo, o próprio Cristo vai falando sobre essa questão do tempo de Deus, né? E cara, eu não sei, eu não sei como é que as pessoas veem às vezes, sabe? Porque eu tava até novamente, né, sempre vou conversando com as pessoas aleatoriamente e eu tava lendo um texto, né? Eu tava lendo um texto quando quando eu tava aqui antes da gente começar aqui, né? E às vezes a gente se prende tanto a essa questão de do meu tempo, né? As coisas têm que ser feitas do meu tempo, da mesma forma. Acho que eu até tô fugindo da tua pergunta. Mas eu acho necessário a gente partilhar isso, Sim. porque muitas vezes a gente quer fazer com que o tempo de Deus, o meu tempo seja o tempo de Deus, né? Sim. Quando a pessoa vai caminhar para um namoro, né? Quando a pessoa vai trilhar um caminho vocacional, quando eu vou tentar um vestibular, se eu quero muito, sei lá, uma medicina da vida, né? E a gente vai potencializando as coisas como se não desse certo. Então, é porque Deus não quer. Ou a gente vai justificando como Deus não quer, ou a gente vai dizendo que, tipo assim, não, tá errado, entendeu? Então, muitas Entendi. vezes a gente vai. Eu tava nesse texto que falava sobre a questão do se perceber, né? Do perceber. Porque se eu sei o que é o tempo de Deus, eu preciso identificar isso na minha vida, né? No meu cotidiano, na minha vida de oração. Se eu sou uma pessoa que hoje, né, faço parte de uma comunidade, de uma obra, né, de uma paróquia, não sou leigo, não sei. Então, perceber isso no meu dia a dia, no meu cotidiano. Como é que eu vou viver na minha vida, né? Como é que eu vou viver no meu ordinário, né? Vivendo um dia Sim. de cada vez, né? Confiando naquilo que Deus vai me dando e tal. Então, a gente pode ver e refletir muito isso dentro da palavra, diante daquilo que Deus prometeu para o seu povo, daquilo que Deus, o próprio Cristo veio viver aqui na Terra, entendeu? Eu não sei se Entendi. tô respondendo tua pergunta de maneira muito clara, mas eu sou meio assim, viu, bagunçado, vai me puxando aí que vai dar tudo certo. Mas tá bom. Certo. Você jogando aí as bombas, aí eu vou ficar assim, É. olha, eu vou por ali, por aqui. Certo. E qual é a diferença entre o tempo de Deus e o tempo do homem? Como o tempo do homem, mas tu tá jogando só pedrada, né? Soubesse, eu tinha pedido essas perguntas antes. Mas,
como eu tinha falado, o tempo de Deus é, é a perfeição, né? É aquilo. Sim. Eu, Elton, sou chamado, como eu falei, né? Sou chamado a uma vida consagrada. Então, eu vivo diante daquilo que Deus ele já sonhou para mim. Deus me criou já com uma missão, com uma vocação imprimida na minha vida, impressa. Não sei nem qual é a palavra certa. Mas o tempo de Deus é esse, aquilo que onde eu vou vivendo a vontade de Deus diante daquilo que Ele me promete e daquilo que Ele me confia. O tempo do homem ele se assimila ao tempo de Deus diante daquilo que eu vou discernindo como pessoa, né? Hoje eu vou, por exemplo, eu tenho 27 anos. Eu passei no vestibular a primeira vez com 17 anos de idade, há 10 anos atrás, em 2011. E na minha cabeça eu já tinha tudo programado. Vou passar no vestibular com 17 anos, vou me formar com 21 e vou começar a trabalhar na minha área. Tudo assim, esquematizado, assim, dos mínimos detalhes. O que aconteceu? Eu realmente ingressei eu passei em matemática na UES, um surto coletivo, que até hoje eu não sei como é que isso aconteceu. Isto, comecei a dar aula com 18 para 19 anos. E quando foi no meio disso tudo, eu tinha realmente realizado todo o meu tempo, naquilo que eu tinha programado para mim. Com 17 anos, 19 anos, estava trabalhando, ganhando bem e tal, mas eu percebi em um momento que não era aquilo. E foi no tempo que eu fui em missão. E hoje eu estou aqui com 27 anos, vou me formar com 28 para 29 anos, se Deus quiser, né? Estou pensando positivar a minha igreja. E, cara, e eu vou percebendo que, tipo assim, poxa, como era o Elton de 17 anos, que viveu todo aquele processo, e que, apesar de não ser aquilo, era necessário, porque foi dentro desse tempo que eu fui encontrando a comunidade, eu fui me encontrando dentro das artes, né, que é aquilo que foi me atraindo para Deus, e isso foi no tempo de Deus, entendeu? Eu tinha as minhas feridas, tenho aquilo que eu vou vivendo, tenho as minhas experiências, tenho a minha história, e isso faz parte da minha história. Não tô falando que, tipo assim, Deus não poderia, entendeu? Mas dentro da minha humanidade, dentro das escolhas que eu fui fazendo, e de como Deus me encontrou, esse foi o tempo, entendeu? E hoje eu vou vivendo um processo que, às vezes, até para mim mesmo é muito difícil, sabe? Porque, tipo, às vezes eu fico parando, caramba, assim, era pra, tipo assim, eu falando na minha oração, né? Meu Deus, era pra eu estar formado, entendeu? Era pra eu estar... Mas e aí, né? Poderia estar formado? Poderia. Mas, tipo assim, eu fui em missão, eu conheci pessoas, eu vivi experiências incríveis, eu fui ao encontro de pessoas que precisavam, e que eu precisava mais do que elas, né? E, tipo assim, olha onde Deus me levou, olha o que Deus fez. Isso é muito louco. Isso é muito louco da gente de perceber. Hoje é uma loucura, né? O que eu fiz, então, porque tipo, no tempo do homem, na visão, né, da sociedade, tipo assim, isso é uma loucura. Tipo assim, retardei a minha vida, meu processo, a minha formatura, tudo isso, mas hoje eu confio cegamente diante da providência de Deus nesse tempo, né? Onde Deus fez e faz, diante de tudo aquilo que ele me propõe, né? Diante de tudo aquilo que ele me pede. E eu sou muito feliz em fazer a vontade de Deus, né? Mesmo que às vezes o tempo dele não seja o meu, né? E assim vai por indo. Olha, tu reza antes de tu perguntar qualquer coisa. Porque qualquer coisa eu vou pedir uma ajuda aos universitários. Tô brincando. Certo. Vamos ver aqui. E como funciona esse tempo de Deus? Pronto. Cara, o tempo de Deus, ele funciona na sua liberdade, né? Pessoas que estão escutando isso, caso você tenha outra opinião, vamos deixando aí o comentário dentro, lá no perfil do Gabriel. Mas, cara, tirando a brincadeira, né? Cara, o tempo de Deus é um tempo, como eu falei, né? Na minha cabeça, a minha definição de tempo de Deus é o tempo perfeito, entendeu? Diante daquilo que ele respeita, Deus nos respeita, diante do nosso livre-arbítrio, diante daquilo que nós podemos, daquilo que nós conseguimos, entendeu? Ele vai nos pedindo várias coisas. Se você hoje já trilha um caminho dentro da comunidade, por exemplo, né? Então Deus vai me pedindo várias coisas. Então ele vai funcionando como? A partir da adesão do meu coração, do meu sim, né? O tempo de Deus, ele vai existir para sempre. É aquilo. Sim. Mas é um processo. Hoje eu sou discípulo da comunidade. Então, promessa, sou discípulo da comunidade e como é que vai funcionar? Entende? Eu posso não querer me consagrar. Entende? Eu posso viver as coisas, tá tudo online.
eu não quero viver nada, não quero viver nada. E Sim. tá tudo bem entre aspas, né? Tipo assim, eu escolho. O Deus, ele não vai desistir de mim, Deus, ele não vai abrir mão, mas, tipo assim, ele vai respeitar a minha liberdade, porque naquele momento eu não. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que alguém, tipo assim, que Deus me ama menos ou me ama mais, entende? É importante a gente entender que Deus, ele nos ama e nos faz livre, mas a partir daquilo que ele vai me confiando, as coisas elas vão se concretizando a partir dos passos que eu vou dando, né? É igual um bebezinho, quando Sim. ele tá mais novinho, a gente vai dando uma papinha, né? Ele mama, e depois ele vai pegando algumas coisas mais sólidas. Então a gente precisa ir se alimentando, né? Isso também a gente vai fazendo base com a nossa vida de oração, com aquilo que a gente vai vivendo, na vivência dos sacramentos, a partir daquilo que eu falei lá no começo, daquilo que eu sou chamado a viver, né? Porque Deus, ele vai me pedindo coisas a partir daquilo que eu vou aderindo, né? Ele sabe que ele nos dá, ele dá a graça necessária para a gente viver tudo. Então, partindo desse ponto, a gente vive tudo diante dessa perspectiva, né? Que Deus, ele nos Sim. dá a graça, que ele é amor, que ele é misericórdia, e que a partir disso é o nosso sim diário, um dia de cada vez, para que a gente possa ir vivendo tudo isso dentro daquilo que ele vai projetando para a gente nesse tempo dele, né? Show. Aí começa, tipo assim, porque, por exemplo, aquele jovem que tá começando a ingressar, tá entrando no grupo de oração, aquela coisa, para ser que para muitos ainda é muito difícil, tá ingressando, tem aquela dificuldade de organizar seu tempo para oração, aquela coisa, tem que rezar aquele tempo diário. Sim, sim, sim. Cara, eu sempre partilho com as minhas ovelhas que é uma questão de. Primeiro, você tem que ter uma paciência com você e uma questão de prioridades. Por exemplo, a gente que é um pouquinho mais velho, né? Não tão velho, trabalha e estuda. Então, eu sei que eu, Elton, por exemplo, hoje a minha rotina é o quê? Eu, Elton, eu trabalho, eu tenho um estágio de manhã lá no Vila Velha. Daqui para minha casa para lá, para eu estar lá 6 e pouco, eu tenho que acordar 4 da manhã. Então, quando eu acordo 4 da manhã, eu tava fazendo o quê? Eu tava rezando antes. Porque eu tinha ideia do que é o meu tempo, entendeu? Eu não ia ter Sim, tempo à tarde eu vinha para casa e eu tenho um home office, eu tinha que ter um tempo para missa, né, no meio disso tudo, online ou presencial, e ter as minhas atividades da noite, a célula, a minha aula da faculdade e muitas outras coisas. Então, se você está chegando agora e você quer organizar esse tempo, primeiro você precisa literalmente ver o que você faz na semana. Organiza cada dia, faz uma tabelinha bem direitinho e a questão de prioridade. Você precisa da oração. Nós precisamos da oração, né? Então, se eu sim, quero organizar minha vida de oração, é, até para você se organizar para você e se confessar, né? Tipo assim, mensalmente, para você ter o seu acompanhamento, é uma questão de prioridades e uma questão de organização. Tipo assim, hoje eu não tô afim de rezar. Aí eu vou para a minha oração, né? Mas, tipo assim, tem aquele tempo. Eu não vou rezar aqui, então organiza o seu tempo novamente, né? Se eu não vou conseguir rezar de manhã, qual é o outro horário do dia que eu vou poder rezar? Eu não tenho outro horário para rezar. Então, e aí, o que é que eu vou fazer, entendeu? Eu acho que é uma questão de sim. disciplina também, mas é uma questão de adesão e de amor, né? Não é um peso, né? Por isso que às vezes as minhas ovelhas falam, tipo assim, eu fui pra orar, eu tô rezando nada, né? Tipo assim, não tô conseguindo. Eu falei, pois pare, o momento que for 5 minutos e vai ali, reze uma Ave Maria, entregue. Se você, tipo assim, a gente tá rezando com a liturgia diária, por exemplo, nesse tempo, né? Então, veja a liturgia do dia, entregue, depois reze a Ave Maria e um Pai Nosso. Vai deixando que Deus faça. Então, é assim o processo, né? Se a pessoa já tá há muito tempo em grupo de oração, aí é com calma. Eu sempre tive isso, entendeu? Quando eu fui para a comunidade de vida, eu tinha uma grande dificuldade para rezar. Porque na comunidade de vida a gente tinha um horário bem diferente, ou bem dividido. Sim. Então, é um negócio que, tipo assim, para eu poder ir me regrando, mas foi um processo difícil, porque às vezes eu ia pra oração e não conseguia. Mas ele tinha. Aí quando eu voltei de missão, que tipo assim, tava tudo desconstruído, aí pronto, bagunçou tudo. Porque antes eu tinha um horário bem definido. Mas com essa vida de comunidade de aliança, a gente não tem essa base, entendeu? Às vezes eu Sim. tenho, por exemplo, eu tô usando o notebook da minha irmã, meu computador quebrou semana passada. E eu fazia tudo do trabalho à tarde. E de manhã eu chegava cedo no trabalho para poder rezar.
Então eu tô acordando mais cedo para poder chegar no trabalho, para poder rezar, para poder organizar minhas coisas. E é isso, entendeu? A gente Entendi. vai virando automático, vai um negócio muito automático. Você vai perceber que a mesma coisa, você precisa comer todo dia. Quando chega o horário do almoço, dá aquela fome. Quando a gente vai rezando, a gente vai organizando esse tempo, vai chegar naquela hora bem direitinho, vai ter aquela fome, entendeu? Opa, preciso rezar. E se isso não está acontecendo ainda, a gente precisa ir organizando melhor esse tempo, criando uma rotina para que isso fixe e vai dando certo. E lembrando, né, é de pessoa para pessoa, entendeu? Isso aqui eu tô Entendi. falando é uma experiência minha, mas a pessoa vai experimentando horário tal. E vai conversando com o seu pastor, com o seu acompanhador tal, que vai dando certo. Show. Bem. Aí tem até uma frase aqui que eu vi aqui, que o tempo de Deus é a eterna felicidade. Exatamente. Cara, é o que eu falei, né? O tempo de Deus é perfeito. Então, quando nós vivemos tudo no tempo de Deus, nada sai fora do lugar. Nada sai fora do lugar. Menina, eu tô falando rápido, mas é assim mesmo, viu? Eu sou desse jeito. Tem problema. Macho, vou retornar ao exemplo, por exemplo, da faculdade, né? Se eu tivesse na mesma faculdade, se eu não tivesse entrado na faculdade de matemática, eu não entenderia o porquê de sair dali, entendeu? A ponte, Sim. as pessoas que eu conheci. Isso não justifica também todas as coisas, porque às vezes tem coisas que realmente não cabe. Mas o tempo de Deus é uma eterna felicidade, porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade dele dentro daquilo que ele me pede, entendeu? Se eu quero muito algo e eu sei que naquele momento não é o tempo, e eu sei que eu vou dizer com as minhas autoridades, ou Deus vai me falando mesmo através da minha vida de oração, através daquilo que ele vai me falando através dos sacramentos, da Santa Missa. Cara, se essa nossa consciência ela tá impregnada, tipo assim, a vontade de Deus é melhor pra gente, então eu vou respeitando esse tempo. E, macho, eu não conheço ninguém que não tenha se surpreendido ou não tenha ganhado 100 vezes mais esperando em Deus. Pode falar aí para os casais que esperaram sei quantos meses caminhando, o povo que esperou o discernimento de algum ministério, ou um discernimento de emprego, para entrar para uma faculdade. Então, cara, não tem para onde correr. A felicidade é uma total felicidade você viver essa espera. Não tô falando que isso aqui é fácil, né? Porque eu sou um que, tipo Sim. assim, quando uma coisa não sai do meu jeito, meu tempo, eu começo a esculhambar, começo a, às vezes, murmurar. Só que quando a gente vê, a gente se toca, tipo assim, sempre a gente é surpreendido, porque se não aconteceu daquela forma, naquele jeito, diante daquilo que Deus já tinha falado ou vinha indicando, é porque não era a forma certa, ou não era o tempo certo. Talvez se eu tivesse, por exemplo, eu falo isso aqui porque eu queria muito ter entrado em outro curso, né? Eu queria muito ter entrado em geografia no lugar de matemática. E eu sempre partilho com as pessoas. Se eu, Elton, tivesse entrado em geografia naquele tempo, eu não teria maturidade para administrar o tanto de informações, tantas coisas que eu seria exposto, entendeu? Eu vejo um tempo Sim. muito perfeito de Deus. Assim como se eu tivesse entrado em publicidade com 17 anos, eu também não teria essa maturidade de estar administrando tantas coisas e informações. Então, talvez eu hoje estaria vivendo outras coisas, talvez eu estaria em outras realidades, não estaria nem na comunidade, enfim. Bem isso. Show. Foi. Aí como é para você também organizar o tempo de estudo com o tempo da trabalho, com o tempo de, como chama? Da Da célula. comunidade, da célula, E, é muito difícil. É muito difícil. Se eu fosse resumir toda essa questão de organização de tempo, eu botaria cansaço, choro e muita felicidade. Porque, cara, ó, esse semestre, é porque agora, graças a Deus, eu já tô de férias da faculdade. Mas, por exemplo, dia de sim. segunda-feira, como eu te falei, né? Eu acordo cedo para poder chegar no trabalho logo, para rezar e e para trabalhar, né? Enfim. Aí volto para casa, home office, tem toda a atividade, missa, célula online. E depois da célula eu tinha aula da faculdade. A aula começava às 8h30, a célula acabava às 9h.
Aí eu entrava meia hora atrasado na aula. Enfim, adaptações por causa dessa questão das minhas cadeiras. Então, tudo eu vou organizando pensando nisso. Por exemplo, eu tenho o meu compromisso da minha célula segunda e sexta. Então, eu não vou colocar nenhuma disciplina que vá bater no meu horário. Então, é Sim. sempre uma questão de prioridades, como eu te falei lá no começo, entendeu? Para mim, é uma questão de você organizar e priorizar. E a gente só prioriza aquilo que a gente realmente dá importância, aquilo que a gente vai dando, que a gente vê que é necessário como é que eu posso falar? Não, acho que a palavra é essa mesmo, que é necessário. Então, se eu não priorizo, eu vou tentando priorizar a comunidade, a minha vida de oração, e vou organizando, claro, diante daquilo também eu sou chamado a ver com comunidade aliança, que é os meus estudos, e Sim. e o trabalho. Mas às vezes, macho, eu fico muito preocupado, porque às vezes realmente não dá. Às vezes eu tô tão cansado que eu falo, meu Deus do céu, me dá a graça, entendeu? Me dá a graça. Às Sim. vezes eu vou organizando, se é uma semana de prova, se é uma semana de apresentação de trabalho, ou eu preciso. Enfim, esse semestre eu estava com 2 disciplinas de projeto. Então, às vezes, era muito difícil, porque tinha muita coisa. Muita coisa. Eu falei, pronto, eu tenho que adaptar aqui, então eu vou encurtar mais aqui. E é como eu falei, para mim, às vezes, é muito difícil. É Deus que dá graça. Às vezes eu olho assim, como é que eu consegui fazer tudo isso no dia, entendeu? Entendi. Eu não consigo, tipo, meu texto diário, né? Eu não conseguia. Eu falei, meu Deus, eu não consigo. Aí eu pego um ônibus, saio do Antônio Bezerra e chegava no trabalho, né? Aí eu desço num lugar e vou andando. Aí ando tipo assim uns 5, 10 minutos. Aí eu falei o quê? Aí eu calculei, né? Eu ia escutando música algumas vezes, eu fazendo nada. Pronto, Aí eu calculei um dia. Dessa parada de ônibus até aqui, eu consigo rezar uma parte do texto. E andando, eu vou andando. Pronto. Aí hoje é isso que eu faço. Eu já sei, já tiro meu texto, já rezo e vou rezando no ônibus e vou indo até o trabalho rezando um texto. Então é uma questão de adaptação e de prioridades. E isso para mim, às vezes é cansativo, às vezes não, quase toda vez é uma questão de cansado, é muito cansativo. Assim como a gente, todo mundo, independente de Shalom, independente de qualquer coisa, a gente tem uma rotina muito louca e a gente não tem para onde correr. Todo mundo vai ter muitas coisas para ser executado. Então isso eu acho que é para a vida. A gente vai organizando a nossa vida em relação a todas as nossas atividades diárias a partir do que a gente acredita ser essencial e é a partir daquilo que a gente acredita que a gente possa ter qualidade, né? Se eu for falar para você que novamente que é fácil, não é fácil, entendeu? Qualquer pessoa da comunidade de aliança que você parar assim, meu Deus, é fácil. Não tô falando que o povo da comunidade de vida ou da obra, não. Obra é estágio da aliança. Mas é muito louco. É muito louco. Então, para mim, para organizar esse tempo, é uma questão mesmo de parar, ver o que eu preciso, o que eu tenho naquela semana, o que é atípico, o que não é típico, e pedindo a Deus a graça de ser fiel naquilo que eu sou chamado, e também pedindo a graça de, tipo assim, né, do meu corpo ele descansar, e também de ter essa graça de executar, e, meu Deus, às vezes a gente não consegue, não consegue, porque a gente é humano. Às vezes eu não, tem dia que eu capoto, eu não consigo acordar cedo para poder sair para rezar. Então eu vou me organizando. Mas o importante é ter uma constância, ser constante naquilo que a gente vai fazendo. Porque isso vai nos levando à fidelidade, mesmo diante daquilo que a gente não, às vezes, está motivado. Então a gente vai educando também a questão da nossa vontade, do nosso desejo. E isso é muito importante. Muito importante porque a gente vai. A questão da vivência, por exemplo, do jejum da sexta-feira, entendeu? A gente vai vivendo, a gente Sim. vai. É muito difícil, muito difícil. Porém, é uma questão de constância. Então, tudo isso vai nos ajudando a organizar isso e vai nos educando, nos disciplinando a viver bem aquilo que nós somos chamados, independente daquilo que eu sou chamado como Shalom, ou uma pessoa que não está, tipo assim, em outra realidade, entendeu? Enfim, Entendi. E como é que você organiza o seu tempo assim para tirar um momento de lazer, esses momentos pronto. É dentro dessa mesma perspectiva, cara. Eu vejo, tipo assim, por exemplo, na minha semana eu preciso ter um momento para minha família, mesmo que isso às vezes não seja um evento, mas tipo assim, seja um domingo que eu vou parar e vou sentar e vou comer junto com eles, entende? Na época Entendo. agora da pandemia a gente fez muito, eu e os meus pais isso. No domingo a gente preparava uma comida
inventava um prato, tipo assim, nada muito elaborado, porque aqui em casa ninguém é muito apto a esses dotes culinários, né? E, e a gente assistia um filme, a gente viu uma coisa junto. Então é uma questão de adaptar. Para mim, uma maior dificuldade nesse, claro, que tá na pandemia, então a gente não pode ficar saindo, se encontrando, aglomerando, Sim, aquela coisa toda. Mas a gente vai, eu vou me organizando. Ah, esse tempo aqui para poder descansar. Não, e descansar de lazer não é não só dormir, entende? Que às vezes a gente sim, confunde, né? Como descansar só com dormir. E às vezes nem dorme, nem faz nada. Aí para no celular e fica lá mesmo. Mas eu sempre vou, sim. dentro dessa minha rotina, eu vou tirando um tempinho para isso. Para que, por exemplo, eu vou entrar de férias dia 9 se Deus quiser, não vejo a hora. Aí eu já vi, pronto, esse tempo aqui eu vou tirar para fazer tal coisa, né? E a gente vai organizando, é uma questão também de prioridade, sempre deixar um tempo. Às vezes a semana é mais corrida, ou tem algumas atividades, sei lá, tem um Renascer da Vida, por exemplo, tem aí às vezes você está servindo outra coisa da faculdade, do trabalho, aí vai te exigir um tempo mais, às vezes não só, talvez não sobre, mas sempre para mim é uma prioridade, de verdade. Tira esse tempo, tem que tirar um tempo para mim e também para os meus, né? Sim, show. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora com uma pergunta bem aleatória que a gente faz aqui com o pessoal. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. O que você seria se não fosse publicitário? Aí temos aqui Hum. três. Pronto. Aí tem a Aeromoço, opção, né? bem. Aeromoço, lutador de sumô ou dançarino? Ah, eu seria dançarino, cara. Eu sou das artes. Seria dançarino. Não que, tipo assim, né? Eu não levo a sério hoje por causa do ministério, né? Mas seria dançarino. Entre as três opções que tu me deu, as artes sempre estão aí comigo. É. E como é que foi esse como é que é você com as artes? Assim, então, Cara, as artes, pra mim, eu sempre sou muito suspeito a falar, porque pra mim as artes foi um grande pretexto de Deus, né? Eu não seria a mesma pessoa se não tivesse as artes. Eu entrei num grupo de paróquia, comecei a frequentar a liturgia para poder fazer as leituras, né? Aquela coisa ajudar nas missas nos domingos. Em 2008. E eu me lembro que nessa época eu gostava muito, eu sempre fui muito de escutar música, eu gosto muito de escutar música, de ver vídeo, clipe, essas coisas, né? Bem sim, vibe TV União ali dos anos 2000. E eu via, tipo assim, essas coisas de dança. Eu não sou o melhor bailarino da vida, eu sou muito consciente disso. Mas sempre me vi uma grande liberdade. Quando eu entrei na igreja, eu me lembro que eu fui para uma apresentação aqui na paróquia de Santa Cecília, no Bom Jardim. Ia ter um encontro, alguma coisa na igreja, na matriz. E tinha um grupo, que até hoje existe esse grupo de oração aqui, que é o grupo de oração EFTA. E eu me lembro que eu vi uma apresentação deles, não me recordo como era, só sei que é uma coisa meio circense e tal. E eu fiquei muito, muito, tipo assim, eu falei, meu Deus, que legal, quero muito fazer isso, entendeu? E sim, abriu na comunidadezinha que mora, tipo assim, perto da minha casa, onde eu moro, abriu um grupo de um ministério de arte, só que só tinha mulher. Em 2008, aí eu acompanhava nas apresentações, isso aqui, só que eu não, tipo, assim, morri de vergonha, né? Por exemplo, pô, só mulher, aí eu ficava meio assim. Aí eu convenci um amigo meu, na época o Thiago, e a entrar. Aí a gente entrou, aí eu comecei aí em 2009 eu comecei a servir nesse ministério. E aí eu servi, né? Eu ficava à frente do ministério, algumas coisas e tal. E foi em 2012, em 2011 eu estava estudando para o vestibular. E um cara daqui do Bom Jardim, o Silvio, ele ei, vai ter audição pro Aleluia e tal. Aí ele, cara, eu vou estudar para vestibular, só pensava nisso, né? Aí não fui. Aí no outro ano ele sim. tornou a chamar, aí eu fui quando eu entrei no Shalom e assim, enfim, todo esse processo que eu já falei, né? Entrei no Shalom, participei do Aleluia e no Querigma mesmo eu fui para o Ministério de Artes lá da Parangaba e eu já, meio que eu era aquele jovem meio complicado, sabe, de grupo de oração, que falta sempre, meu grupo de Sim. oração era 7 horas da noite no sábado, então era tipo muito pesado, muito pesado, eu falei, meu Deus, e a gente ia, na época era eu e a minha irmã e tinha uns amigos nossos aqui também do Bom Jardim, e o ministério sempre me puxando, e quando foi para ir em missão, eu queria muito ir em missão, mas eu falei, meu Deus, como é que eu vou, tal, e foi quando eu, uma vez rezando, né,
eu rezando pedindo a Deus uma graça, né? Porque queria ter coragem, porque eu era muito covardão, entendeu? Tipo assim, eu não tinha Sim. coragem de sair de casa. Eu não tinha coragem de deixar meus pais, entendeu? E na época eu já não estava muito feliz com a minha faculdade e tal, mas aí eu tinha medo das pessoas entenderem como uma grande desculpa. Então, foi um processo meio difícil, meio complicado, mas quando eu vi o negócio do edital da Companhia de Artes, eu falei, poxa, né, então é isso. Aí as artes, mais uma vez ali, foi um grande pretexto de Deus. Assim como foi um pretexto de Deus para eu me aproximar da paróquia, né, de entrar na igreja, conhecer, foi um pretexto para eu entrar na obra, como foi pelo Aleluia, e também teve essa questão também do ir em missão. E Sim. eu sempre falo que essa questão das artes, as artes é como uma lança, né? É uma lança que ela atravessa o coração do homem, tipo assim, às vezes uma pregação, ou você evangelizar boca a boca, não tô falando que não tem efeito essas coisas, né? Existe sim armaria, mas existem pessoas que elas não são alcançadas, elas não conseguem. Mas se elas ouvem uma música, vêem uma apresentação, um canto das ilhas da vida, uma perfeição, ou qualquer tipo de expressão das artes, elas são alcançadas. E isso é muito incrível. Então, para mim, por isso que eu sou muito apaixonado. Hoje eu estou no Ministério de Pastoreio, não estou mais nas artes, né? Mas continuo ajudando, servindo quando dá. Mas eu sempre sou muito suspeito, porque as artes na minha vida é história de salvação. É o grande pretexto de Deus, é a minha melhor oração. Melhor assim, né? Não que seja, tipo assim, mas é a minha oração mais sincera, entendeu? A Sim. Maria tá num seminário de vida, servindo, num louvor, num aleluia da vida, né? É sempre fazer memória de onde Deus me tirou, de onde Deus me tirou, literalmente. Eu me lembro que em 2019, 2019 não, perdão, em 2018, quando eu ingressei na comunidade e tal, né? E quando eu servi no aleluia naquele ano também. Aí eu me lembro que antes de eu entrar pra dançar o jingle, né? Eu falei, meu Deus, né? Hoje eu tô aqui servindo, né? Como postulante, né? Já postulante. E eu cheguei aqui, Sim. eu pisei nesse palco aqui e não era, eu era um Zé Doidinho, entendeu? Sabia nem quem era, o que era Shalom, fui conhecendo. E eu me lembro que foi uma experiência muito louca. Tipo assim, caramba, eu pisei nesse palco aqui. E não é uma questão de grandeza, não é uma questão de meu Deus, né? Dançar uma aleluia, isso aqui, isso aqui. É muito legal, artisticamente é uma grande realização, mas quando eu dancei naquele dia, eu lembrei, eu fiz memória de tudo aquilo que Deus fez na minha vida, entendeu? Por isso que eu sempre sou muito suspeito de falar do aleluia das artes, porque é a minha história, entendeu? Ali é a minha história, entendeu? Sim. Naquele dia, no dia 19, 18 ou 19? 18, eu acho, ou 19. De julho de 2012, eu tava ali começando uma coisa que eu não sabia nem pra onde eu ia, e olha onde eu tô hoje. Não que eu seja grande coisa, mas tipo assim, qual a grande gratidão das artes na minha vida, sabe? Por isso que eu sou suspeito de falar. Já deu pra perceber, né? Sim. E como é que você vê essa coisa assim, das artes? Você tava falando, você entrou no. Chegou, só tinha mulher, né? Foi, aqui na paróquia foi desse jeito. Mas no Shalom não. Quando eu entrei já o ministério já era formado e tal. É porque 2008, né? Era tipo assim. Ah, Era muito. Aqui não tinha essas coisas das artes aqui na paróquia muito, como eu te falei. sim, Aí eu me lembro que até a minha mãe ficou à frente. Minha mãe nem dança, né, mas ela ficava à frente para coordenar essas coisas e tal. sim, Mas não foi, tipo assim, uma grande dificuldade, não. A questão, a nível técnico, eu sempre penei muito porque eu tinha um pouquinho de problema, sabe? De às vezes, de um baixa estima e tal, por sim, levar por outras vertentes, por eu entender a minha arte de outra forma. Quando eu fui começando a trilhar no Shalom, entendendo o sentido do dom que Deus me deu, para que Ele me deu aquele dom para administrar, aí isso vai mudando, né? Apesar, não tô falando que sim, não se precisa de técnica, que não se precisa de dedicação, né? Mas é um processo que você se vive para você também reconhecer aquilo no tempo que Deus dá, aquilo para que é aquele dom, né? Para que é aquilo para quem é também, né? O, como eu vou administrar isso e para quem, né? Quem eu quero alcançar. Não sei se eu sim. fui muito claro. Show. É tudo no tempo de Deus, né? Você ter a espera de Deus que um dia. Exatamente. E é muito louco, porque, tipo assim,
Novamente, eu vou cortar de novo. Olha, meu Deus do céu, né? Hoje, né? 2021, né? Junho, quase julho de 2021. Aí eu tava. Há 10 anos atrás, tipo assim, era outro Elton, entendeu? Sempre Entendi. pensando que eu precisava passar no vestibular, entendeu? Eu me lembro que eu já era como eu já falei, já era de paróquia, tal, no grupo da paróquia. Eu me lembro de mim indo para adoração na quinta-feira aqui na comunidadezinha aqui perto de casa e eu me ajoelhando diante de Santíssimo e falando, nossa, Senhor, se tu não fizer, eu não sei o que vai ser da minha vida, entendeu? Eu quero muito passar no vestibular, eu quero fazer isso, aquilo, entendeu? E eu fico falando, meu Deus, como eu era assim, nossa. Mas é normal, na nossa humanidade a gente quer coisas, então muitas vezes a gente vai lidar com uma criança birrenta mesmo, mas quando a gente vai deixando que Deus faça, né? E Ele vai nos mostrando tudo aquilo que ele promete e aquilo que Ele realiza, e quando nós vamos vendo que realmente as promessas de Deus elas são concretas e aquilo que Ele vai nos confiando e as pessoas que Ele nos confia e aquilo que ele vai fazendo, a gente vai entendendo que realmente as coisas elas vão acontecendo na forma certa, no tempo dele. E o meu tempo, às vezes, pode ser o tempo de Deus. Não estou falando que Deus aqui é um Deus carrasco, né? Que só faz as coisas. Sim. Não, às vezes vai acontecer naquele tempo também que eu desejo. É tudo uma questão de confiar e de se abandonar, né? A gente está abandonado nos braços de Deus mesmo, né? Confiar, se jogar ali, ó, vai aí, Deus, me ajuda aí. Show. Deixa eu ver. Show de bola. Vamos ver. Como surgiu, como você vê hoje você trabalha com publicidade, né? Faz publicidade. Sim. Como você vê hoje a publicidade em relação a Deus, assim? Se você assimilar, Ai, qual é a minha. Tipo assim, a minha relação, como eu vejo hoje, a minha missão na minha profissão em relação à minha vocação, meu chamado. Cara, isso. eu vejo, eu não queria nada, nunca quis nada com comunicação antes, né? Era uma possibilidade, mas eu nunca, tipo assim, fui pra frente. Deus me falou da publicidade, na verdade, da comunicação no meu retiro de aprofundamento em 2016, um retiro de aprofundamento vocacional, onde eu ainda Sim. estava em missão, na companhia, né? E a gente foi para nas Josefinas até, aqui em Fortaleza. E a gente foi na adoração e eu estava muito em dúvida, porque dali a 2 meses, 3 meses eu ia voltar para minha casa, igual Adão e Eva, com a folhinha na frente e outra atrás, sem emprego, sem faculdade. E eu estava desesperado. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E durante esses dias de retiro, Deus falava sobre essa questão de retomar, né? Sobre novas perspectivas. E eu falando, Deus ia me colocando sobre essa faculdade. Eu falei, pronto. E eu briguei com Deus. Pois ó, agora tu vai ter que mostrar que faculdade é essa, porque eu tô. Eu me lembro que quando a gente ia na adoração, Deus ia falando muito sobre anunciar a paz, né? Sobre anunciar a vocação, né? Sobre muitos que eram chamados a uma consagração de vida e que através da sua via profissional iam anunciar, né? Anunciar o Sim. Pai, anunciar o Shalom do Pai. E eu, meu Deus do céu, que aí na minha cabeça, né? Eu lá muito envolvido com a adoração e tentando administrar, né? O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é que tu quer falar? E uma menina que estava participando com a gente, ela veio rezar em mim e ela falou, né, que Deus, ele falava, né, confirmava a questão da via profissional mesmo nesse tempo, né, nesse novo tempo, né, e que ele desejava que eu anunciasse, assim como estava sendo falado, né, que eu fosse um comunicador da paz, né, e eu fui levando depois isso para minhas autoridades, fui rezando e foi discernindo que eu cheguei na publicidade. Hoje eu vejo assim, eu não sou publicitário formado ainda, né, eu estou estagiando, mas eu vejo muito. Eu sempre falo isso para as pessoas que estão ao meu redor, que eu vejo a minha via de profissão hoje como um grande desafio para mim, como um Elton, né, que tem 20 e poucos anos, que está numa faculdade já com a idade, assim, né, na minha cabeça, dentro das minhas expectativas de uma idade avançada, tentando ingressar de maneira efetiva no mercado de trabalho,
mas eu vejo também uma grande oportunidade. Eu sempre que eu me vejo em momentos de reunião, por exemplo, eu estou estagiário em um colégio, né? No setor de comunicação no colégio, e eu faço um home office com agência digital. E eu sempre me vejo assim, quando eu penso em uma reunião, né? Tô atendendo algum cliente, eu vendo alguma coisa, eu falo, meu Deus do céu, né? Eu sempre me lembro dessa adoração, né? Deus me chama a ser um comunicador da paz, né? Então, diante do cotidiano, do normal, eu vou vivendo aquilo que eu vou sendo desafiado. Eu sempre falo assim, né? Desafiado a buscar mais, a ver novas perspectivas, né? A estudar, a dar minha vida, dar o gás mesmo, porém sempre lembrando dessa missão, né? Daquilo que Deus me confia, né? Porque também vem essa questão também da vocação, de como Deus vai me confiando como comunidade de aliança também, né? A ser sal e luz, né? No meio secular, aonde a comunidade de vida não vai. Enfim, eu posso estar embaralhando muitas coisas, mas resumindo, hoje a minha via profissional, a minha profissão, né, aquilo que eu estudo, aquilo que eu vou me formando agora, se Deus quiser, é literalmente essa grande oportunidade diária também de concretizar a vontade de Deus na minha vida. E dentro daquilo que a gente também vai partilhando sobre a questão do tempo de Deus, é um grande testemunho para mim, é uma grande prova, né, sobre espera, sobre confiar na providência e confiar no tempo de Deus. Show. Agora a gente vai pro desafio. Todo podcast a gente tem um desafio, certo? Ai, meu Deus do céu, cara. Outro desafio, porque tem muito. Eu quero saber aqui pra você, qual foi a música, assim, na sua vocação, na sua vida, que ficou mais marcante pra você? Ah, meu Deus do céu. Tem duas músicas que pra mim ficaram muito marcantes. Mas não é da comunidade. Desculpem as pessoas Sim. que. Mas é uma música chamada O Amado, que é uma música da Adoração em Vida. Que essa música pra mim ela, tipo assim, eu tive uma experiência grandíssima, tipo assim, muito forte. E a outra música também é a música da Adoração em Vida, que é a música Decididamente, que eu sempre rezei com ela desde sempre. E na minha época de missão, na minha época de jovem missão, foi muito forte mesmo. Eu sempre fiz muito memória. Tipo assim, tem outras várias músicas que me marcaram, né? Mas essas duas eu são, tipo assim, são momentos de virada, tipo de chave. Meu Deus do céu. Essa que chama O Amado e Decididamente. Eu gosto muito. Inclusive, se ninguém escutou, escutem, porque é ótimo. Adoração em Vida tá, tipo assim, nos trend tops da minha vida. Show. Você sabe o refrão dela? Não, assim, eu sei, mas tu pedir pra eu cantar é muito forte. Falando nisso, de cantar, eu me lembro, porque, tipo assim, eu dançava, né? Eu era do Ministério de Dança. Quando eu ingressei na companhia, eu não sei se tu já assistiu, o Perfeição não tinha nada de dança. Nada. O espetáculo, né? Eu fiquei desesperado. Nos primeiros 3 meses, ou 6, né? No primeiro 3 meses, a gente só ensaiava umas harmonias vocais. E eu não cantava. Na verdade, não é que eu não cantava, eu não canto. E eu ficava desesperado. Meu Deus, eu chorava de soluçar. Porque no outro dia eu sabia que eu ia rezar a manhã todinha e eu ia ter que ensaiar a harmonia vocal, sendo que eu não sabia cantar. Hoje em dia eu sei tudo decorado os tempos, só na minha cabeça. Cantar. Por isso, eu acho que é quase como é que eu posso falar? Um desequilíbrio total você pedir pra eu cantar aqui, mas qualquer coisa procure lá, Decididamente, O Amado, que eu acho que dá certo. Show. Não sou do Igor Fernandes, então, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. E qual é uma dica que você quer deixar aí para os jovens, para as pessoas que querem buscar ver o tempo de Deus? Ai. Deixa eu ver. Constância. Acho que ser constante. Não sei se tô falando bonito, não. Eu tô falando cada coisa feia aqui, né? Mas vai dar tudo certo. É ser constante e ter paciência com você mesmo. É uma questão de disciplina, aonde você vai vivendo isso com você, rezando, pedindo a Deus a graça mesmo de ser paciente,
pedindo a Deus a graça de entender, de compreender as promessas daquilo que ele vai falando. Isso só vai se dando quando você vai rezando mesmo, né? Então, vida de oração é essencial. É essencial, é primordial, né? Então, a dica que eu dou é tipo assim, peça a Deus a graça. Peça a Deus a graça e também dê o passo, né? Dê o passo de se organizar, se for uma questão do seu tempo, né? E se for confiar mais, acreditar mais, peça a Deus, clame a Deus com as armas que Ele lhe dá, né? Na missa, com a confissão, com os sacramentos, na sua vida de oração. Eu acho que sempre o segredo vai ser o segredo que não é segredo, né? É a vida de oração. A vida de oração ela vai nos regendo a tudo, porque não tem como a gente viver sem a vida de oração. Show. Bom. Show de bola. Então você foi do Ministério de Dança, né? Participou do missionário. Tô com o missionário Shalom, alguma? Macho, eu já dancei uma vez, na verdade 2 vezes. E já servi em algumas coisas. Mas, tipo assim, não. Não, hoje. Hoje não. Mas eu já servi algumas vezes, né? Eu já servi com algumas bandas e tal. Mas a nível de ministério mesmo, eu só servi. Eu era do Ministério de Artes da Parangaba, onde eu fui núcleo da dança lá. Na dança, eu também fui das artes da Parquelândia, que é o centro de evangelização que eu tô hoje, que eu era núcleo do projeto, né? Do projeto Arte Geral. Sim. Mas só isso mesmo. Mas tamo aí. Show. Tem mais alguma coisa que você quer colocar aqui, que ela tá falando? Queria pedir que rezassem por mim, só isso. Tô brincando. Mentira, tô brincando, não, tô falando verdade. Rezem por mim. Rezem pelo meu ministério, rezem pelas minhas ovelhas. Que eu sempre tô rezando por vocês. Por todo mundo, na verdade, né? Todo mundo junto. E como foi também essa mudança de ministério? Você tava no ministério de dança, foi pro ministério radical, foi desesperadora, cara. Foi uma experiência desesperadora. Porque eu... Em 2010, foi assim, primeiro eu ingressei na comunidade. Aqui em Fortaleza, a gente tem, quando a gente ingressa, né, sem pandemia, a gente tem a questão de todo mundo vai pro Colégio Shalom junto, aí vai ter a separação das células. A gente presta um questionáriozinho, aí tem lá, eu botei, né, Parangaba, porque da minha casa para Parangaba de ônibus, se eu pegar um ônibus direto, é tipo, nem é 10 minutos. Eu desço e vou andando e tô na Parangaba. E botei Parquelândia e botei Fátima, porque, tipo assim, não vou para lugar nenhum, entendeu? No dia que foi receber a resposta, né? Eu fui o único da Parangaba que foi para Parquelândia. E eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, eu vou para Parquelândia, isso aqui. O formador, que é hoje meu formador, não tava no dia. Quem tava era o Givanilson. Aí ele falou, vá um mês, né? Passe um mês lá, se der certo. Desse um mês tá aqui, desde 2018 até 2021, eu na Parquelândia. Fora que para chegar até lá eu pego 3 ônibus e passo por 2 terminais para chegar na Parquelândia. É tipo uma viagem. Não é tão longe, mas é tipo, deveria se espera. Enfim, por que eu introduzi isso? Porque quando eu tava lá, eu ingressei e continuei no Ministério de Artes na Parangaba. Eram 2 regionais, aquela realidade aqui de Fortaleza, né? Então, eu tava na regional da Parquelândia e na Parangaba ao mesmo tempo. Enfim, partilhei com o meu formador, que realmente eu acho que era tempo de mudar de ministério, né? Pra viver esse novo totalmente, né? Pra não ficar tal. Só que na minha cabeça, eu tentando viver as minhas vontades e tudo no meu tempo, eu falei o que não, vou rezar e vou pras artes na Parquelândia, vai estar tudo certo, isso aqui. Meu formador falou que estava com discernimento. Eu fui até o Colégio Shalom para encontrar discernimento em 2018 ainda. E ele falou que ia ser núcleo de grupo de oração. Eu entrei numa crise que eu falei, não é verdade. Eu comecei a rir, né? Não é verdade, isso é mentira. E eu chorava desesperadamente, de tremer os beiços. E eu falei, caramba, eu não tô acreditando. E eu fiquei com muita raiva. Aí, enfim, aí ele rezou e tal. Aí acabou que não bastava eu fiquei como núcleo do grupo de oração e também estava no projeto Artes da Parquelândia. Aí eu, pronto, tô lascado, né? Com 2 ministérios. Mas, só pra ter ideia, no primeiro dia de celeiro,
eu fui com a cara tão fechada, no louvor não falava com ninguém. Olha, eu falo isso, mas eu não falo com orgulho, tá bom? Eu falo com muita vergonha. A menina que tava à frente do celeiro, ela, todo mundo batendo palma, né, tal, né, na, na oração, né, no louvor. Sim. Aí ela, agora todo mundo cantando pro Elton, dá um sorriso, Elton, sei o quê. E eu, com a minha cara mais fechada, tipo assim, falei, não, pronto. Mas aí, com o tempo, eu fui vivendo o celeiro, e o celeiro realmente foi um tempo muito bom. Aí eu fui rezando, né, fui conhecendo. Aí me mandaram para um grupo de oração, que era o Anauim, na época, né, depois que acabou o núcleo, né. Aí foi uma coisa, né, porque quem era o pastor do Anauim era o Bertrand. Aí tu já pega o drama, que eu vou pro grupo de oração que o pastor é o Bertrand. Aí eu, pronto, né, pô, o Bertrand, eu, tipo assim, né. Aí fui para o Pronauim, né? E foi uma experiência muito, muito incrível, né? De aprendizado. Eu aprendi muito com com a pastora na época, que era a Bianca. E foi ótimo. Só que dentro dessa experiência eu tava começando a engatar muito com as ovelhas, já acompanhando e tal. E eu fui mudado, né? Fui discernido para ir para assumir um grupo como pastor, que é o grupo que eu tô hoje, o Arrabal. E, cara, é uma experiência muito louca. Eu não sei como é que eu vivi tanto tempo longe do pastoreio. Porque eu falo isso com a propriedade, não porque eu sou o melhor, não, é porque gente, quando falam que o pastoreio é o melhor ministério, ele literalmente é o melhor. Desculpe pessoas dos outros ministérios, mas é o melhor ministério. Existe uma graça tão sobrenatural, é uma coisa tão louca, porque tipo assim, meu Deus, eu sou um nada. Então, estar ali à frente de um grupo de oração é provar diariamente, a cada grupo, a cada partilha, a cada acompanhamento, o toque da misericórdia de Deus, o toque da mão de Deus muito, muito concreto na minha vida. E eu vou louvando muito a Deus por isso, agradecendo, porque essa mudança foi. Não é que as artes elas não me faziam bem naquele tempo, mas foi muito necessário, entendeu? Porque isso é exatamente o que eu tinha. A gente partilhou. Era o tempo exato, porque se eu entrasse no pastoreio antes, não seria isso, né? Então, era exatamente o tempo de Deus. Então, tudo teve que acontecer conforme foi. Tipo assim, eu tive que mudar de centro de evangelização, teve toda essa questão da mudança, até chegar essa questão do pastoreio. E, cara, realmente foi muito difícil. É muito difícil o novo. Mas hoje, se Deus me pedir hoje de novo, claro, né? A gente vai aderir e tal, né? Mas não me vejo fora do pastoreio. Para mim é um ministério que eu sou muito feliz, sou muito realizado, mas é muito difícil. É muito difícil. Não tô falando isso aqui Sim. dizendo que, meu Deus do céu, é bom porque é fácil, não. É muito louco. Principalmente nessa época de pandemia, com tudo online, eu falo que daqui a alguns anos, as pessoas os jovens e os mais velhos, os casais que foram pastores em grupo, em época de pandemia, eles vão falar pro resto da vida, porque isso aqui não é normal. Show. Show de Eu bola. sei que o papo tá muito bom, galera. Então aqui, se deixar, a gente vai até. Vamos até aqui, porque eu falo, viu? Eu falo muito mesmo. E tá muito bom o papo. Tá da hora. Também quero falar aqui já do tema dos próximos também, que a gente vai ter. Olha aí, falei pra gente já se preparar. Sim. O próximo podcast que a gente vai ter, vamos ter. Vai ser digamos assim. É um podcast online. Vamos ter diversos artistas rapeando com a gente, cantando. Ai, massa. Quem que vai? Vamos ter Jorge Moral, Olha. Luma Fere. Uma fere. E quem mais? Eu vi que teve o Gabriel nesses dias. Muito legal, muito legal. Eu gosto muito É. do Gabriel Costa. Vamos ter o DJ Ítalo Dantas, que é da comunidade também, é da comunidade de vida. Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Vamos ter Dani Sulani. Rapaz, vai ser um festival, vai ser o Rock in Rio em formato de podcast e católico. Aí vamos ter outro DJ. Vamos ter Pedro Ivo. Ah, o Pedro Ivo. Muito massa, muito massa. Inclusive, esse dia também vai sair o podcast com ele. Olha aí, rapaz, eu tô. Tenho medo. Um dia depois o Pedro Ivo. É uma responsabilidade.
Vai ser muito bom. Aí tá todo mundo cantando, papiando. Vamos fazer Show uma de bola. cantada também. Muito massa. Deixa pra cantar quem sabe cantar, tá vendo? Ó, eu não tinha precisão de eu cantar assim. Vai ter uma ruma de dessa cantando aí. A ideia é pegar vários ritmos diferentes, vários cantores com Show pegada de totalmente bola. diferente e botar pra cantar junto, pra ver o que é que sai. Junto e misturado, É. exatamente. Deixa eu ver lá vibrando aqui. Então, galera, sei que o papo tá muito bom. Quero agradecer o Etão por estar aqui, pagando com a Opa, gente, ofertar a sua vida, o seu ministério. Que o Senhor abençoe seu trabalho, seu ministério, sua vida. por favor, gente, rezem por mim, pelo amor de Deus. Sim. Lição de casa desse podcast de hoje já tá aí. Show. Então, galera, até mais. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Até, Falou. até. Ah, e que ele possa vir muitas vezes o Marrequinho. Só chamar.